Senta com alecrim dourado para colocar os pingos nos is. Estou vendo pessoas com belos potenciais de união. Aqui continua a me mostrar prosperidade. Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 24 de abril a 3 de maio. Olá, sou a Ale Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. Se inscreva aqui no canal, porque a gente já tem lives, a gente já tem aqui alguns vídeos para vocês. Quem quiser marcar uma consulta comigo, saber os serviços, entre em contato que a gente explica tudo certinho para vocês. E logo em breve eu vou ter mais um grupo terapêutico Alquimia Interior, gente. Então presta atenção, eu vou publicar aqui e explicar direitinho o próximo grupo terapêutico, que é online, virtual, à distância. Alquimia Interior vai ser voltado para a vida afetiva. Então acompanhe para saber, porque não é sempre que eu abro esse grupo terapêutico, tá? E as vagas são limitadas. Vamos nos concentrar, pessoal, para o contexto da semana do dia 27 de abril a 3 de maio. Primeiro, o contexto geral. Brasil, nossa sociedade, ou você, pessoa que está em outros países, mas ligada de alguma maneira aqui a nós, Brasil, porque já acontece isso. Gente, eu acho tão curioso, porque assim, que é o contexto geral? É aquela visão geral sobre a economia, sobre os ambientes sociais ligados ou aqui no Brasil ou ligados ao Brasil, que eu gosto de ver para a gente saber como está no macro, para então poder se direcionar no nosso dia a dia. E é tão curioso porque repetidamente eu tenho visto, minha preocupação tá acontecendo conflitos lá na Europa, o laranjão malucão querendo aqui aprontar com a gente, os vizinhos também entrando, entregando a chave na mão, a chave de casa na mão do laranjão, os nossos vizinhos, alguns latino-americanos fazendo isso. Eu fico, como é que fica a nossa economia, a nossa sociedade no meio de tudo isso? Aí eu abro aqui o tarô, repetidamente aparece o quê? Prosperidade. Aí eu me pergunto, crise para quem? Que é sempre isso, né? No mercado financeiro existe uma expressão muito cruel socialmente falando, mas que dentro do mercado financeiro funciona, que é a seguinte: onde há uma crise, há uma oportunidade. Na linguagem popular, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E eu digo, existem aqueles que fabricam os lenços. Imagine só. Parece que é esse nosso contexto. Apesar de todos esses conflitos, é como se o Brasil fosse encontrando soluções para passar por isso e ainda encontrando também as tais das oportunidades. Então e eu tenho clientes que trabalham em multinacionais. Eu tenho clientes que trabalham para fora ou fora do país. E aí, essas empresas parece que estão lucrando cada vez mais, gente. É só a gente aqui, ó, que tá pegando o metrô, que fica aí se preocupando. Quem pega metrô, quem pega aí o transporte, quem tem que acordar cedinho, tá? Mas, no geral, aqui continua a me mostrar prosperidade em meio a crises. Sim, em meio a crises. É como se os gerenciadores do Brasil fossem encontrando esses mecanismos para conseguir mais negócios. E também tem algo que tem a ver com o carisma, né? Também do Brasil, uma respeitabilidade que o Brasil alcança no cenário internacional. Para isso, respeitabilidade, isso mesmo, em meio às dificuldades. Vocês sabiam que o Brasil tem um histórico de diplomacia gigantesco? A nossa diplomacia, e quando a gente fala diplomacia, é o Itamaraty e também todos os grandes articuladores de negócios do país. Falando gente graudérrima, que quando a gente vai lá e luta para baixar as taxas que o laranjão malucão colocou,
Não foi só Itamaraty, foram os grandes negociadores daqui. Também conseguem. E isso, essa semana, de novo, bem marcado, mesmo em meio a conflitos. Vamos sossegar o nosso coração em relação a isso. Eu sei que eu fico vendo essas notícias internacionais e fico preocupada. Gente, o Brasil no meio de tudo isso repetidamente me mostra a qualidade da nossa diplomacia, repetidamente me mostra os conflitos e a gente conseguindo solucionar e achar soluções. Olha isso aqui, de novo, em meio aos conflitos, a gente conseguir achar soluções e articular os diálogos. É a nossa diplomacia vencendo no contexto geral dessa semana. Trabalho. Vamos ver a área de finanças, trabalho do seu pessoal. Seguinte, essa semana vai exigir de todo mundo um jogo de cintura para aproveitar as oportunidades. Não vai ser tão simples assim, porque aqui está me dizendo uma semana na área de trabalho de oportunidades, mas que correm o risco de terem algum bloqueio, algum corte, sabe? Parece que está indo tudo bem e aí de repente atrapalha alguma coisa. Já fica prevenida, não estou dizendo tem que ser assim, estou dizendo aqui está uma energia com essa tendência. Sabendo dessa tendência, você fica consciente e contorna a situação da melhor maneira para você. Uma semana que parece que começa muito bem e que atravanca. E é do lado material, tá? Não vai achando, ai, porque fizeram não sei o que para mim. Não, é lado prático. Veja muito bem, pé no chão, o que está acontecendo nos seus ambientes de trabalho. Pessoas que estão se esforçando, inclusive nos estudos, para progredir na área de trabalho e que ainda assim vão ter uma dificuldade extra para amarrar talvez o tempo. Sabe quando as coisas ficam meio atropeladas? Organização, tá? Semana vai exigir muita organização, porque organizar o tempo aí vai ser complicado entre o dia a dia de trabalho e os estudos também. Vamos ver se tem mais. É organização, é isso mesmo. Dá para vencer a situação? Essa semana meio esquisita, atravancada, né? Sim. Dá para vencer. Mas vai ter que ter uma força de vontade. E veio logo 3 arcanos maiores, gente. Então, força de vontade mesmo para vencer essa próxima semana, para que você consiga ter essa estrela iluminando o seu caminho. Não vai ser simples não, tá? Ou seja, disciplina, ter muita consciência dos seus gastos e ganhos, ter muita consciência do gerenciamento geral da sua vida, ou seja, a gente não é sozinho, meu amor. A gente tá lá na nossa família. De repente eu tô fazendo tudo certo e tem o alecrim dourado atrapalhando as finanças lá de casa. Senta com o alecrim dourado para colocar os pingos nos is. Para não te atrapalhar, porque tá fácil, tá exigindo muita disciplina e muito pulso firme essa semana. Vamos agora para a área de família. Quando eu falo família, você é que vai mentalizar na sua cabeça que tipo de família. É a sua família de origem? É a família que você compôs ao longo da sua vida, sua família espiritual? Você e seus bichinhos de estimação? Para mim tá tudo bem, gente. Aqui tá tudo aberto. Você é que vai mentalizar agora, aqui é tendência. Também na área de família, uma fragilidade de relações. Acabei de falar ali na área de trabalho, cuidado com o alecrim dourado, porque a economia, suas economias talvez sejam afetadas pelo comportamento de mais alguém lá de casa. Olha aqui aparecendo. Pois é, pela imaturidade emocional ligada
as finanças, pode ser que essa semana tenha uma tendência a você perceber mais conflitos ou realmente ter mais conflitos em casa. E quando eu falo imaturidade emocional, eu não estou me referindo apenas a crianças ou adolescentes. Tem muito marmanjão aí, muita marmanjona aí, que não tem um equilíbrio nas finanças, gente. Aliás, esse nosso paizinho, por causa desse negócio dessas, quero nem falar o nome, mas dessas jogatinas online, nosso país está indo pro buraco em muitas famílias. Toma cuidado, esse negócio de ficar em celular aí o dia inteiro em joguinho, porque agora vai dar certo. Para. Isso é imaturidade emocional. Beirando, muitas vezes, para algumas pessoas, para muita gente já está beirando na adicção, ou seja, no vício. Então aqui está um alerta muito sério em relação a esse conflito familiar ligado à imaturidade emocional em relação às finanças, trazendo sim muita complicação. Então você aperta um cinto de um lado, mas alguém aí, infelizmente, está sem perceber, escoando todo o dinheiro e tá muito com cara, não é à toa, fica me aparecendo o tempo todo hoje em dia esse tema, gente, dessas jogatinas online. A palavra é essa, tá? A palavra é essa. Ai, porque é bet, ai, porque é não sei o que. Aí colocam os nomes em inglês para ficar chique. A verdade é essa, a boa e velha jogatina, tá bom? Que lá os nossos ancestrais viam com os maus olhos, graças a Deus. Mas hoje em dia, virou moda. E, infelizmente, o quê? Gerando o quê? O vício. E todo vício tem origem emocional. Cuidado com isso em família. Preste atenção. Se você está sofrendo com isso, procure ajuda. Se você vê que alguém na família está sofrendo com isso, procure ajuda profissional de psicólogos, terapeutas, grupos de apoio. Isso é importante. Tá? Sabe que volta e meia isso aparece aqui nas leituras de tarô geral? Vamos ver aqui para a área de bem-estar. Bem-estar, gente, é aquilo que nós podemos colaborar para a nossa saúde. Saúde mesmo é lá com a médica, com os especialistas, mas aqui são mensagens inspiracionais para a gente prestar atenção essa semana. Essa semana, exigindo atenção para os aspectos físicos. Tem semana que é aspecto emocional, tem semana que é aspecto mental, às vezes social, mas aqui hoje está chamando para o lado físico, de um grande esforço físico. Pessoas aí que vão precisar ou estão já passando por algum desafio nesse sentido de melhorar o seu aspecto físico. Quando é assim, gente, de novo eu sempre vou falar, procure a médica, o médico, siga o que estão falando. Ai, é difícil, ai, porque não sei o quê. Eu sei que é difícil, amor. É difícil mesmo. Ninguém aqui, nem o tarô tá dizendo que vai ser fácil. Sim, mas está dizendo que é importante, que você vai ter ganhos com isso, com o esforço em se cuidar no aspecto físico, seja ele lá qual for, você aí vai mentalizar, apesar de grandes desafios. Vai ficar 100% tudo bem? A tendência, por algum motivo, está me dizendo que não é que vai ficar 100% tudo bem. Não caia na ilusão também de quem diz para você, que vai ter o grande milagre, não sei o que, faça não sei o que o grande milagre não. O que tem é trabalho, o que tem é esforço. Sim, às vezes vem dificuldade à nossa vida, porque é a maneira que nós provamos para nós mesmos, diante de Deus, que nós temos não só a capacidade de luta, como também mostrar a nossa fé. Às vezes, mostrar a nossa fé, o pessoal fica falando aí que, porque você precisa ter fé, por isso que você não vence ou vence. Não tem nada a ver. Às vezes, a gente só tem que ter a fé para passar pelas provações. Sim, porque nós vamos passar pelas provações. É dessa terra. Jesus falou uma coisa assim, não é? A felicidade não é dessa terra. Não é que a felicidade é momentânea, é aquela ilusão
da felicidade plena e absoluta, nada nunca vai me acontecer, isso é ilusão infantilizada ainda por cima, né, meu amor? Pronto, falei. Tá? Não, não é isso. A gente está falando aqui no campo da saúde de se dedicar essa semana aos seus aspectos físicos, muito junto ali dos profissionais médicos que você precisa. Se inscreva no canal, por favor, se você quiser, siga. Leituras eu faço na DM, então olha aqui o meu perfil para saber certinho como é que é. Vamos para aquela área que todo mundo quer. Tem gente que corre para o amor, tem gente que foge do amor e tem gente que, graças a Deus, já entendeu que o mais importante é o auto-amor. Quem quiser saber no seu específico, me procura na DM, porque eu faço, além da consulta particular, além de responder a perguntas individuais no particular, eu também tenho o Templo de Afrodite, o divórcio energético. Vamos lá, energia geral de amor. Essa semana maravilhosa, cheia de paixão, cheia de amor, cheia de emoções descontroladas, tentando ser controladas. Tem gente aí, ó, que tá querendo controlar as emoções. Mas por que você tá querendo controlar tantas emoções assim? Não tô entendendo. Porque tem afinidade, estou vendo pessoas com afinidades, estou vendo pessoas com belos potenciais de união, mas que por algum motivo estão aí no caminho da indecisão. Indecisão voltada muito para as mágoas do passado. Será que você tem que se apegar tanto a essas mágoas do passado? Se tem coisas novas para acontecer? Aquecer esse seu coração friozinho? Esse que é o problema, né? Tem que aquecer o coração, né? Dá trabalho, né? Eita, dá trabalho mesmo. Pessoa com todo o potencial na frente. E a própria pessoa fazendo a boa e velha autossabotagem. Já ouviram falar da boa e velha autossabotagem? Pois é, existe. É aquele lá que tem tudo para dar certo, tá com a faca e o queijo de castanhas vegano na mão, ai que luxo, e consegue a mesma pessoa cortar os próprios caminhos. Ah, meu amor, psicólogo que é bom ninguém quer, né? Faz favor, viu? E eu tô falando de coisa boa, porque, claro, cortar gente xixelenta, ótimo, vai lá e corte. Mas não me falou aqui, ó, de alguém que tá na sintonia, que tem coisa boa. É avaliar. É você verificar se corresponde essa realidade presente com aquele passado de mágoas. Aquelas pessoas no passado que de repente não foram bacanas, então você já aprendeu o comportamento. Você já conhece os sinais. Quando vem alguém na sua frente que apresenta os sinais positivos, dar meio que uma chance também, né, gente? Aí, ó. Tô tentando ajudar aqui, ó. Tô tentando ajudar. Energia geral, uma tendência geral para a área do amor. Quem quiser no específico, tem que me procurar na DM. Eu mando todas as informações, preço, valor, como é que eu faço, mando tudo certinho, tá? Na informação na DM. É isso, né, meu amor? Possibilidades de coisas boas, possibilidade de bons caminhos, mas aí a própria pessoa atravancando a jornada. Aí é difícil, né? Autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? É quando eu mesma fico me atrapalhando. Ai, porque fizeram não sei o que contra mim. Ai, porque amarraram não sei o que contra mim. Não, meu amor. A pior magia que existe é a que a gente faz contra a gente mesmo. Tá? A pior amarração que a gente faz que existe é a que a gente faz com a gente mesmo. Existe esse, né? Conhece-te a ti mesmo. Tem há 2000 anos essa frase, a gente ainda não entendeu essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Estude os seus aspectos interiores que te levam a tomar as decisões, às vezes errôneas, inclusive quando tem coisa boa. Aí acontece, viu, gente? Existe um livro aí, ó, eu gosto muito de falar de livro,
que eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, que é impactante. Se chama Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro incrível. Não serve só para mulher, tá? Porque tá falando de psicologia. Só que de uma maneira que a gente consegue entender. Não é um livro de especialistas apenas para psicólogos, tá? Para nós, público, que não somos psicólogos. Mulheres que correm com os lobos. Porque vai mostrando, dentro de explicações. É muito legal esse livro, porque ele pega... A autora utiliza de mitos, personagens folclóricos, mitológicos, e usa como exemplo para a gente entender movimentos psicológicos nossos, internos. Para a gente entender o que está acontecendo no nosso interior que atrapalha a gente ver aquilo que está bom na nossa frente. Mas que muitas vezes eu não tenho força para segurar aquela coisa boa, porque eu tô tão apegada, carregando os pesos do passado, que minha mão vai ficando tão cheia de pesos do passado, de traumas, que não cabe a coisa boa. Aparece uma flor, um buquê lindo e maravilhoso nos caminhos meus aí da minha vida, não tenho nem como segurar o buquê, eu só tô carregando pedra do passado. Então, essa leitura, Mulheres que Correm com os Lobos, faz a gente se conscientizar para a gente larga uma pedrinha aqui, larga outra pedrinha ali, pega uma florzinha. Eu não consigo carregar de vez, metáfora isso, tá? Faz de conta. Não consigo carregar de vez um buquê, trocar todas essas pedras por um buquê de flores, mas às vezes eu consigo soltar uma pedrinha, aí já descansa a mão, para eu pegar um raminho de flor, tá? Modo de falar. Uma leitura bem interessante. Mulheres que Correm com os Lobos. Vou dar aqui uma carta de inspiração para vocês, para essa semana. Quando você tiver mais borocochô, quando não tiver tão legal, se inspira nessa carta para suas tomadas de decisão. Uia! Gostei, gente! 9 de ouros. Que carta maravilhosa, uma carta de prosperidade. Uma carta que está falando de sucesso, de uma finalização de uma etapa para começar outra etapa, uma promoção, vencer uma dívida, vencer um desafio na sua carreira, vencer algum desafio material que você esteja vivendo. De repente, quero reformar a casa, nunca consigo. De repente, dá o chute inicial para essa reforma. Entendeu? Alguma coisa aí falando de prosperidade, de finalizar uma etapa e começar outra melhor ainda. Dá o print. Se você quiser também, procura lá no seu celular, assim, ó, 9 de ouros. Escolhe uma imagem bonita, dá o print, salva no seu celular durante essa semana, do dia 27 de abril às 3 de maio, para que você possa se inspirar. Se inscreve aqui no canal. Quem quiser fazer uma leitura particular comigo, me procura na DM. Eu tenho o Templo de Afrodite, o divórcio energético, o tratamento de Reiki à distância, consulta online no privado, perguntas individuais também respondo no privado. Deus abençoe você com muita luz, amor, prosperidade, saúde. Obrigada. Tchau.